A Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão do Acadêmico de Direito, tem a honra de apresentar o webinar Branquitude, Subjetivação e Racismo, evento promovido pela referida comissão, com apoio da Comissão de Igualdade Racial e Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto firmado entre a OAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, a nossa ilustre doutora Denise Braz, membro colaboradora do Núcleo de Apoio Emocional da Comissão do Acadêmico de Direito da OAB São Paulo. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um evento da Comissão de Direito da OAB de São Paulo, né? E cumprimento a todos em nome do presidente Caio Augusto da Silva dos Santos, que nos proporciona a oportunidade de realizar esse trabalho, que nós organizamos sempre com tanto cuidado e dedicação, e pensando em cada um dos nossos acadêmicos e acadêmicas de direito. É com muita alegria que cumprimento os nossos expositores, que são Luna e Vinícius da Silva, que muito generosamente aceitaram o nosso convite e irá brindar com a fala deles sobre esse tema tão importante, que é a branquitude e a subjetivação. Agradeço em nome da CAD, da coordenadoria, na pessoa da presidente Adriana Cecílio, que hoje não poderá estar presente ao nosso evento, infelizmente. Então, caberá a mim presidir do início ao fim esse evento e espero conseguir fazer com o mesmo brilhantismo que a Adriana faz, né? Cumprimento também e agradeço as nossas acadêmicas, né? A Daniele Trader e a Camila Kemelin Alves da Costa, que estão aqui representando todos os acadêmicos de direito, e muito obrigada desde já pela mediação das perguntas. Tá? O nosso evento, perguntaram, dura até as 20h30, e será importantíssima a presença de todos e todas, e o mais importante de tudo, eu acho que a gente vai ter muita coisa para a gente aprender aqui nessa noite. E já sei que tem algumas pessoas do interior de São Paulo e algumas pessoas do resto do país, né? A última vez que eu olhei era Rio, Minas Gerais e Bahia, né? Que é Salvador. Sejam todos e todas bem-vindos. Vou passar a palavra para a Daniele, para apresentar os nossos colegas. Desculpa. Olá. Pode ser, Dani, vai. Pode ser? Pode, ou quer que eu passe para a Camila? Não tem problema. Pode passar para a Camila, então. Camila, você pode, por favor, dar continuidade e depois volta a palavra para mim, que eu apresento o Vinícius, tudo bem? Olá a todos, muito boa noite. É um prazer muito grande estar aqui representando todos os acadêmicos aí do nosso Brasil. Dizer que é uma alegria muito grande, já que antes da gente dar início aqui, eu estava comentando com os colegas que hoje, além de ser o nosso último evento, né, é o meu último evento como acadêmica, que nessa batalha árdua do curso de Direito, graças a Deus, consegui chegar até aqui. Então, é uma alegria muito grande, não só para mim, para minha família, né, que eu sou a primeira filha deles que vai se formar, vai graduar, então é uma vitória muito maior. Então, hoje está sendo uma mistura de sentimentos, tendo que vir aqui abordar um assunto tão importante, que faz muito parte da minha história, da pessoa que eu sou. E eu estou muito feliz. Então, eu quero agradecer a todos, eu quero agradecer a CAD pelo apoio, pelo carinho, aos colegas aqui presentes, dizer que, além da gratidão, é um amor muito grande, e não vai acabar só por aqui, porque depois eu quero voltar como expositora também, falar da minha história e levar em abundância sempre essa informação que é muito pertinente. Esse debate tem que ser muito importante, tem que ser exposto sempre, né, socialmente. Muito obrigada a todos. E eu passo a palavra agora. Acho que tem que fazer agora a leitura do currículo da Luana, isso, né, Cá? Por favor. Isso. Perdão, doutora Luana, que eu estou muito emocionada hoje. Colegas, hoje a gente vai ter a doutora Luana Luna. Ela é pedagoga e professora do Instituto Federal do Rio de Janeiro, doutoranda pelo Programa de Políticas Públicas e Formação Humana na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pesquisadora do Núcleo
interdisciplinar de estudo, pesquisas de intenção, serviço social, questão racial, direitos humanos e religiosidade na Universidade Federal Fluminense, e do grupo, né, de estudos e pesquisas em educação e serviço social da Universidade Federal Fluminense, do núcleo interdisciplinar de estudos de pesquisa e extensão de serviço social, questão racial, direitos humanos e religiosidade. Doutora Luana, mais uma vez quero deixar aqui exposto que é um prazer ter a senhora aqui como expositora e seja muito bem-vinda. Senhora, não, né? Desculpa. Muito obrigada, viu, Camila? Muito obrigada. Não o que desculpar, só que estamos juntas aí, viu? Obrigada. Eu que agradeço. Agora eu passo a palavra para a doutora Luana. Sim. Quer apresentar o Vinícius em sequência? Isso. Eu peço licença, tá, Luana? Boa noite. Vou apresentar agora o Vinícius, também vou fazer um breve agradecimento. Olá, pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso evento. É um prazer estar com vocês aqui representando o interesse de todos os acadêmicos em ouvir a Luana e o Vinícius. É uma grande honra e por isso nós estamos aqui e somos muito gratos pela presença de vocês. Também quero agradecer a oportunidade de mediar esse evento à querida Denise, né, nossa psicóloga, nossa membro colaboradora também. E também quero fazer um agradecimento especial à nossa presidente, Adriana Cecílio, né, ou presidenta, como assim ela gosta de ser chamada, porque é sempre um privilégio participar das palestras, porque essas palestras têm contribuído ricamente para, com certeza, a minha formação pessoal, também a formação pessoal dos meus colegas aqui presentes hoje e quem for assistir futuramente essa palestra, e acadêmica. Então, eu gostaria muito de agradecer a doutora Adriana em dar essa oportunidade da gente presidir a mesa junto com os expositores, nossos coordenadores, nossos membros colaboradores, né? Agora eu vou apresentar o currículo Vinícius. O Vinícius, ele coordena o Laboratório de Estudos Anticoloniais, né, o LEAC, e ele também é autor do livro Por uma Política da Futuridade, da editora, eu só não vou conseguir falar o nome, então peço desculpas, se não vou conseguir pronunciar. Ele também é estudante, pesquisador e apresentador do podcast Outro Amanhã. Eu vou passar a palavra agora para o Vinícius, que irá iniciar sua fala. Por favor, Vinícius, fique à vontade. Muito obrigado. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite e a apresentação e a oportunidade de poder estar dividindo a mesa com uma pessoa que é super importante para mim, que é a professora Luana, que é também uma grande amiga pessoal e uma parceira de pesquisa nos meus estudos sobre o pensamento de Bell Hooks. Bom, eu preparei uma fala bastante introdutória para a gente começar a trabalhar com a questão da subjetivação e do racismo. Eu gostaria de pedir, por favor, que se a minha internet cair ou tiver algum problema com som de fundo, porque a janela que está aberta, que vocês me avisassem, ou no caso da caída de conexão. Né? Eu reconecto logo em seguida, não tem problema, isso costuma acontecer às vezes, dependendo do fluxo de uso da rede, né? A gente está lidando com essas questões agora numa nova modalidade de apresentações, e confesso também que estou super animado de estar realizando essa exposição de um tema que para mim é tão importante para pessoas que não estão aqui onde que eu moro, que é no Rio, né? Então é sempre uma novidade e eu estou super animado com isso. Bom, eu queria trazer hoje, então, para a gente pensar essa questão do sujeito, o que é um sujeito, como que o sujeito se constitui, né? E como que o racismo, enquanto um sistema de poder, mas também enquanto um modo de subjetivação, atravessa a constituição desse sujeito. É normal que a gente comece trabalhando com uma noção de sujeito. É normal, na verdade, que quando a gente se depara, né, numa primeira lida, numa primeira estudada com os estudos de subjetivação, que a gente não entenda o que é esse sujeito do qual tanto se fala, ou o que é essa sujeição a qual a gente tanto estuda, né? Bom,
Sujeição e subjetivação são dois termos que podem ser usados um no lugar do outro, né? São sinônimos, mas que existem algumas preferências teóricas por quem vai estar trabalhando com o tema. Essa é uma questão que a Luana me trouxe, inclusive, quando a gente estava discutindo algumas questões da sua tese de doutorado. Eu costumo recorrer ao pensamento de uma filósofa que é super importante para o estudo da subjetivação hoje, que é a Judith Butler, para a gente diferenciar. E num livro dela, que ela escreveu e publicou em 97, que é o A Vida Psíquica do Poder, que é um livro sobre teorias da sujeição, ela vai falar que sujeição e subjetivação são termos sinônimos, mas que sujeição é mais importante para o estudo sobre o sujeito, principalmente para a matriz teórica que ela está partindo, que é influenciada pelo Lacan, por uma tradição psicanalítica, pelo Foucault, né? Sujeição é mais importante porque sujeição compreende um duplo processo de se tornar sujeito e de estar sujeito a uma dinâmica de poder. Para o Foucault, o sujeito, ele é um sujeito que nasce, digamos assim, né, um sujeito que se torna sujeito por intermédio do poder. Então, o poder nos torna sujeitos. Né? A Butler vai, de alguma forma, se apropriar dessa definição, dessa concepção do Foucault, para formular a concepção de sujeição, em contraposição, mas não uma contraposição direta, à noção de subjetivação. Então, a gente pode dizer que tanto os estudos de subjetivação quanto os estudos de sujeição, né, uma questão terminológica, são estudos que vão tentar compreender o processo de formação do sujeito. O que eu quero trazer para a gente hoje, para essa mesa, é como que a gente pensa o processo de formação do sujeito, de um sujeito que se constitui a partir de uma dinâmica estabelecida pelo racismo. Portanto, um sujeito que se constitui, como vai dizer a Gislene Aparecida Santos, numa negatividade que é estabelecida por essa linha divisória, como vai dizer o Foucault, que é o racismo. O racismo, então, vai ser, nessa primeira concepção, né? O racismo, ele é uma linha divisória, né, que articula um pensamento binário, um processo de racialização binário, que vai dividir isso que a gente pode chamar, né, de uma forma bem grosseira, de bons e maus, a partir de um processo de racialização. Esse processo de racialização, portanto, não é vazio. Ele carrega consigo uma série de um extenso processo de significação que vai atribuir um significado a esse sujeito que vai estar sendo construído quando o racismo perpassa a estrutura da sociedade. E por que a gente fala que é uma estrutura binária? Porque o pensamento ocidental é um pensamento binário. Né? A sujeição no pensamento ocidental, ela é uma sujeição que acontece a partir de uma dinâmica binária do que é e do que não é. Né? Isso toma contornos muito mais específicos a partir do pensamento cartesiano, especificamente, quando a gente tem a formulação de um sujeito, né? Tanto com Descartes como pós-Descartes, principalmente pós-Descartes, né? Porque o autor nunca sabe o que faz até que essas palavras ecoem em algum lugar. A gente tem a construção, ou pelo menos a proposição de um sujeito que se pretende enquanto sujeito soberano, um sujeito que se desvincula de uma lógica teocêntrica, né, que mediava o pensamento filosófico pré-moderno, digamos assim, embora eu não concorde muito com uma divisão tão marcada assim, e um sujeito que vai o tempo todo se pretender enquanto soberano e vai também articular a sua própria sujeição a partir de um descolamento com o corpo social, né, com os outros. E nisso que a gente tem esse descolamento com os outros, a gente tem uma noção de um sujeito que se torna sujeito na sua solidão, na sua racionalidade ali, nos seus processos de racionalidade que não acontece numa cena pública, digamos assim. Mas nas teorias contemporâneas, eu costumo trabalhar com a noção de que o sujeito, e a Luana articulou isso muito bem no doutorado dela, com a noção de que o sujeito só é possível a partir do encontro com o outro. Mas, a partir de uma dinâmica do racismo, o racismo enquanto uma linha divisória, binária, né? O racismo enquanto um sistema de poder
e o racismo enquanto modo de subjetivação, a gente tem que vai haver uma constituição de um sujeito, que a gente pode aqui chamar de um sujeito branco, mas articulando a categoria de branquitude, enquanto uma categoria que define o modo de subjetivação da própria branquitude. Então, eu não estou falando diretamente para pessoas específicas, não estou personalizando, individualizando o processo, a gente só está tentando compreender como que esses grupos são formados, né? Porque o processo de sujeição, ele depois desse processo, né, tem um processo de formação de grupos, que isso já vai articular a questão da vida, né? E aí, quando a gente fala desse modo de subjetivação da branquitude, a gente começa a trabalhar com uma noção de um sujeito que se articula a partir da negação do outro. Uma das minhas maiores questões, quando eu comecei a trabalhar com a questão do sujeito, quando eu comecei a ler, na verdade, pessoas negras que produzem filosofia, sobretudo no Brasil, e quando eu me deparei com a tese de doutorado da Sueli Carneiro, que é uma filósofa importantíssima para a gente, eu demorei para entender o título da tese dela, né? E hoje eu reivindico, eu trago esse título para a gente pensar subjetivação. Porque qual é o título da tese da Sueli? A construção do outro como não ser, como fundamento do ser. O que isso traz para a gente? Isso traz para a gente um processo de afirmação de um sujeito, que é eu estou vendo aqui alguns comentários em relação ao áudio. Tá tudo ok com o áudio para vocês aqui dentro da sala? Tá. Qualquer Só um coisa... minutinho, Vinícius. Cristina, eu sugiro que você, de repente, saia e entre novamente. Às vezes isso pode ter travado alguma coisa no seu aparelho, tá bom? Obrigada, Vinícius. Pode continuar. Nada. Qualquer coisa, se tiver algum problema, vocês podem me interromper. A gente tem a construção de um eu, de um sujeito, a gente pode dizer um sujeito hegemônico, né? E aí, quando a gente fala de um sujeito hegemônico, a gente articula essa noção de hegemonia, a questão de distribuição de direitos, posições sociais, né? do próprio direito de ser e estar no mundo, ou direito de ter direitos, né? Que é uma noção que a gente trabalha muito. Inclusive, a Butler vai trabalhar muito com a noção de direitos a ter direitos. Um sujeito que se afirma a partir da negação do outro. Isso, portanto, já é um processo que já vem se construindo desde a dialética hegeliana, desde o pensamento hegeliano, lá no pensamento moderno. O sujeito que só se afirma completamente como sujeito a partir da aniquilação do outro. O que acontece com o processo os processos da modernidade é uma sofisticação desse mecanismo de sujeição, onde o sujeito vai estar sendo construído a partir de um pensamento do racismo moderno. O racismo moderno articula um sistema de poder que vai violentamente definir quais vão ser os corpos, por exemplo, que vão ter basicamente... O primeiro direito que a gente fala é o direito à vida. Então, quando a gente fala sobre sujeito, a gente fala de um sujeito que tem direito à vida nesse primeiro momento, né? E esses modos de subjetivação da branquitude são modos que, ao passo que eles aniquilam esse outro, que desumanizam esse outro, desumanizam também a si mesmos. Então, o processo de sujeição, ele é um processo que ocorre para os dois, porque é no encontro que o sujeito se torna de fato sujeito. Né? Porque a noção de sujeito, ela está ligada a uma noção de predicação. Porque quando a gente... E aí eu vou voltar um pouco na minha fala para depois concluir, né? Eu pretendo fechar em 20 minutos. Porque quando a gente fala sobre essa questão do sujeito, e aí eu trabalho muito com o pensamento da Bell Hooks, que é a autora que eu estudo, a gente fala de um sujeito que se constitui no discurso. Isso quer dizer que é um sujeito que nasce nas palavras. E essa noção de... A Bell Hooks vai falar assim, mas essa questão das palavras, ela está ligada a um discurso. O discurso, ele não é linguagem falada, não tem a ver com atos de fala. A noção de discurso, para Foucault, tem a ver com
uma série de dispositivos e mecanismos, né, que possibilitam a própria fala, constituem, limitam o que pode e o que não pode ser falado, e nessa limitação do que pode e que não pode ser falado, limita-se também quem pode e quem não pode falar, ocupar determinados espaços e existir, porque o direito à fala tem a ver com o direito à existência, já diria o próprio Fanon, né? E também o discurso, ele constitui o sujeito falante. O Foucault ele vai trabalhar muito na obra dele com o sujeito, eu não lembro exatamente o termo, mas ele vai trabalhar muito com o sujeito que se constitui ali no encarceramento, né? Porque ele vai trabalhar muito com as prisões, lá no Vigiar e Punir, e também outros livros como o Arqueologia do Saber, As Palavras e as Coisas, e eu esqueci o nome de um outro, que também é importante. Então, essa noção de discurso, ela articula também um modo de subjetivação, que é a partir desse discurso, né, que o sujeito ele ganha significado. E aí, a gente pode dizer que o sujeito, ele existe, ele só vai existir de fato dentro de um discurso. E se a gente trabalhar com a questão do racismo, qual é o discurso que media a subjetivação de hoje? Né? É um discurso que vai justamente estabelecer as divisões binárias entre quem pode e quem não pode, de fato, existir e ocupar determinados espaços. Pode parecer uma coisa muito geral falar sobre ocupar determinados espaços, mas a gente fala sobre a garantia de privilégios básicos que são, inclusive, que deveriam ser, inclusive, garantidos pela Constituição Federal. Então, a gente fala sobre o direito ao isso que a gente pode chamar de ambiente ecologicamente equilibrado, né, que é uma coisa que eu trabalho muito no racismo ambiental, direito a uma educação de qualidade, direito a serviços básicos que deveriam estar sendo distribuídos de forma não desigual, como os serviços de saneamento básico ou outros serviços tão importantes de saúde pública hoje, sobretudo no cenário pandêmico, né? E aí, o que isso revela para a gente? Revela para a gente que existem determinados grupos que não têm direito a ter direitos. Então, isso significa que o processo de reconhecimento, quando a gente fala sobre sujeição, sempre sobre reconhecimento, ele é sempre incompleto e paradoxal. Porque para você negar o outro, você precisa minimamente reconhecê-lo enquanto um sujeito, para você negar e aniquilar esse sujeito, né? Porque essa dimensão dos estudos de subjetivação também é uma dimensão muito mediada pelos estudos da psicanálise, e a Butler vai fazer essas articulações. Né? Então, por exemplo, quando a gente vai trabalhar com essa questão da sujeição, o Lacan vai dizer que o sujeito ele é sempre vazio. É um sujeito vazio até que ele seja impresso, não sei se imprimido está certo, mas impresso, um significado. E o que imprime esse significado? A linguagem. Então, o sujeito, ele sofre uma predicação, uma atribuição de um significado a partir de características. Se eu falo Camila, a Camila é um sujeito, mas o que isso diz para a gente? Não diz nada. Continua sendo... eu posso proferir essa informação, mas isso não me diz nada. Quando a gente fala Camila é uma acadêmica de direito, a gente mobiliza um processo de predicação, atribuindo um significado à Camila e a reconhecendo enquanto um sujeito, e a contextualizando também enquanto um sujeito que vai ser construído a partir desse discurso, que imprime um significado aos corpos. Né? Então, quando a gente fala sobre subjetivação, branquitude e racismo, o ponto que eu quero trazer para a gente pensar, e a Luana vai dar prosseguimento a essa reflexão, é como que o racismo vai criar esse outro, né, a partir de um dispositivo da racialidade, como vai dizer a Sueli Carneiro a partir do pensamento do Foucault, e como que essa produção de significado ela se dá a partir de uma ausência. E que ausência é essa que permeia essa construção do ser negro, como vai dizer a Gislene Aparecida dos Santos, que é uma filósofa negra brasileira. É a ausência de um ser, que não é ser, de fato, mas que só existe para haver uma afirmação de um sujeito soberano, de um sujeito que se articula a partir de modos de subjetivação estabelecidos pela branquitude enquanto um sistema de poder também. Né? Quando a gente trabalha com
Só para contextualizar um pouco a discussão e, de fato, fechar, a gente trabalha, então, com essa questão das gramáticas ontológicas, né? Ou seja, de como essas discursividades formam um sujeito, como essas predicações ocorrem. Eu gosto muito de trazer uma concepção da Patricia Hill Collins, que é uma autora feminista estadunidense importantíssima para o pensamento feminista negro transnacional, que é a noção de domínio estrutural do poder. Ela trabalha com isso no livro O Pensamento Feminista Negro, que é um livro de 90, e num livro que vai chegar no Brasil ano que vem pela Boitempo, que é o Intersectionality, que ela escreve com a Sirma Build, né, que é que vai chegar, está chegando em breve, eu também já estou torcendo para dar de presente para todo mundo. O que é o domínio estrutural do poder para Collins? Né? É um domínio do poder que opera justamente por meio da constituição de leis e do estabelecimento de políticas públicas. Então, é um domínio do poder que vai estar mediando, por exemplo, o que é e o que não é ilegal dentro da convivência social, digamos assim. Né? Então, é importante, e aí eu reconheço que é importante trazer essa discussão, sobretudo para um ambiente que vai estar sendo ocupado por estudantes e profissionais do direito, justamente para a gente pensar como que essas práticas antidiscriminatórias, antissistêmicas podem, de fato, se concretizar a partir da resistência a esses domínios estruturais do poder. E aí a gente só consegue, de fato, materializar isso a partir da articulação de uma nova gramática ontológica, que é o que a gente vem trabalhando com o pensamento da Hooks, né, Luana? É uma nova gramática ontológica que vai pensar o sujeito enquanto um sujeito do encontro, enquanto um sujeito que só se garante a sua subjetividade completa a partir do encontro com o outro, né? E a partir de uma relação de responsabilidade ética dessa interdependência vital, como vai dizer a Butler e o pensamento feminista negro. Então, para finalizar, eu gostaria de citar o trecho de um livro de uma autora chamada June Jordan, que eu não lembro o nome do livro, mas é a Hill Collins que cita no pensamento feminista negro. Deixa eu ver aqui no finalzinho. Civil Wars, né? Guerras Civis, de 81. E aí, eu acho que a Collins vai falar, né, que esse momento da narrativa que a June Jordan vai estar produzindo na sua obra é um momento que exemplifica bem essa visão humanista que está sendo articulada pelo pensamento feminista negro, né, porque eu venho trabalhando com a sujeição a partir do pensamento feminista negro. E aí tem uma personagem que se chama Fannie Lou Hamer, né? E ela vai dizer: não é possível odiar alguém e ter a esperança de ver a face de Deus. Eu acho que essa é uma frase que vem mostrando para a gente a importância de se pensar uma nova forma de subjetivação, sobretudo no combate ao racismo. Então, eu vou ficar por aqui. A gente discute mais no momento dos questions and answers, né? No finalzinho. Passo a palavra para a Luana, então. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, querido Vinícius. Síntese de fôlego para um debate tão complexo em 25 minutos. Então, quero agradecer mais uma vez, né? Registrar aqui publicamente meus agradecimentos, a oportunidade de estar aqui, né, com os acadêmicos da OAB de São Paulo, um convite que me foi feito por intermédio da querida Sheila, que é membro do grupo do Nos Radir, um núcleo de pesquisa que a gente compõe juntas, né, as frentes de luta aí, interseccionando a questão do racismo religioso com as questões de raça, gênero e classe, e acho que Sheila está por aí, então agradecê-la publicamente, e por intermédio da Sheila o encontro com Denise Braz, sempre muito acolhedora, na mediação então desse contato. Eu sou Luana Luna, professora e pedagoga do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, atualmente em fase de finalização da minha tese de doutorado, uma tese que me trouxe muitas dores e muitas delícias, e que no percurso, então, de escrita e de produção dessa pesquisa, eu sou muito feliz em conhecer Vinícius, que me ajuda, que não só me ajuda, que me ensina, e eu não tenho nenhum constrangimento de dizer, Vinícius é meu professor, né, que me ensina sobre
sobre as teorias e as reflexões do pensamento de Hooks, e sobre amor, sobre ética e sobre muitas outras coisas. Então, gratidão, querido, pelo encontro e pela aceitação do convite de estar aqui dividindo, compondo essa mesa tão potente, tão linda. É um momento também que a gente tem a possibilidade de comemorar com Camila a finalização desse ciclo de estudos, né? Então, que não é só de Camila, né? É de toda uma família, de toda uma comunidade. Então, muito me emociona que na finalização, né, como vocês disseram, dessas lives, desses webinários, a gente esteja pautando esse tema, né? É um tema tão importante, tão emergente, tão atual, né, que dialoga branquitude, subjetivação e racismo, comemorando, né, mais uma mulher preta, mais uma mulher negra, né, aí cerrando as fileiras de luta dessa área ainda tão masculina, tão heterossexual e tão branca, né? Quero agradecer também a Daniele, lindíssima, querida, acolhedora aqui na apresentação. Então, dito isso tudo, saudar os presentes, saudar as companheiras, os companheiros, amigos e amigas queridas da vida de pesquisas, de estudos, de bar, de encontro da vida, que eu sei que estão por aqui. É impossível nomear todos, mas recebam meu abraço, minha gratidão pela escuta generosa. São 19h37, a gente vai aí, eu pretendo fazer uma exposição até às 20 horas. Como o nosso teto é 20h30, a gente abre 30 minutos para o diálogo com vocês, que é sempre um momento que, para mim, é o mais rico, né? Apesar de nós estarmos nesses tempos pandêmicos, dessa mediação virtualizada, que tornou o mundo tão mais frio, mas a gente pode fazer com que essa virtualidade se torne mais acolhedora. Então, fiquem à vontade para problematizar, trazer críticas, reflexões, né? E vamos conversando nos 30 minutos finais. Acho que Vinícius fez uma introdução de fôlego, né? Uma síntese tão difícil para um tema tão complexo. O que é um sujeito, né? Como um sujeito se torna. E eu vou retomar aqui a última fala dele para pavimentar o caminho da minha exposição. Um sujeito ele se afirma na negação do outro, né? Referenciando a nossa grandiosa pensadora, filósofa, escritora Sueli Carneiro, né? Um sujeito ele se afirma na negação do outro, um sujeito ele é a oportunidade do encontro, um sujeito, então, ele existe no encontro, e, assim como o sujeito ele existe num discurso, né? E aí, já trazendo uma frase da nossa queridíssima Bel, o ser reside nas palavras. Bom, então, se um sujeito ele se afirma na negação do outro, se um sujeito ele também é o resultado do encontro, e aí, quando eu digo que um sujeito se afirma na negação do outro, eu estou, na verdade, querendo conectar as categorias que nós estamos mobilizando para essa exposição, né? Ou seja, racismo e branquitude, subjetivação. Então, se um sujeito se afirma na negação do outro, a gente precisa pensar quem é o outro que está sendo negado, né? Quem é o sujeito que está sendo negado e quem nega, né? Então, quem é o sujeito negado e quem nega, ampliando um pouco a reflexão, quem é o sujeito que legitima uma voz e quem é o sujeito que desautoriza, quem é o sujeito que domina e quem é o sujeito que é dominado, a quem é dado o direito de falar e a quem sempre teve a palavra, né? Vamos dizer, quem detém a palavra, né? Quem detém o discurso, né? Quem é o oprimido nessa relação dialética e quem é o opressor. Então, essas questões filosóficas, elas muito nos interessam quando a gente pensa em negação, quando a gente pensa branquitude, e quando a gente pensa em subjetividade, sujeição e quando a gente pensa em racismo, né? E aí, para fazer essa discussão no tempo que tenho,
não posso deixar de, então, pautar uma questão que, para a complexidade do tema que se apresenta, que é o reconhecimento das matrizes opressoras, né? A gente não pode falar de racismo descolado de capitalismo, como também não podemos falar de racismo descolado de gênero e classe e etc., né? Então, eu quero movimentar aqui na minha fala algo que possa nos remeter a uma cena de matrizes opressoras, matrizes de dominação, para a gente fazer, assim, alcançar uma análise de dimensão estrutural. Então, quando eu falo branquitude, na verdade, como o Vinícius frisou, né, eu não estou falando de pessoas brancas, cor da pele, mas eu estou falando de um sistema de opressão. Né, um sistema de opressão, e aí tomando referência nos estudos de Bell Hooks, que é uma teórica que a gente vem se debruçado aí com muito afinco, né, a estudar, ler, refletir e analisar. Bell Hooks, então, vai caracterizar essas matrizes de dominação, essa estrutura opressora, esse sistema, em torno do que ela denomina, e que eu acho que é muito assertivo e importante, imperialismo, imperialismo capitalista de supremacia branca, né? Então, Bell Hooks está movimentando aí as categorias de imperialismo, de supremacia branca, de patriarcado e de capitalismo, para nomear, né? Para qualificar esse sistema que repercute a todo momento na nossa vida cotidiana, nos nossos processos de subjetivação. Acho que acerto quando falo isso, né? Imperialismo, capitalismo, patriarcado e supremacia branca como um sistema de opressão que articula a todo momento o nosso cotidiano e a formação das nossas subjetividades, né? E aí não é possível, então, falar dessa estrutura opressora, né? De como essas opressões estão conectadas se a gente não remeter a uma outra palavra, porque a linguagem é um lugar de luta, né? Que é a hierarquização e o poder. Então, eu quero convocar hierarquia e poder para pensar essa grande matriz de opressão, essas matrizes de opressão dentro dessa estrutura imperialista, capitalista, de supremacia branca e patriarcal. E aí, quando eu falo de hierarquia e quando eu falo de poder, eu quero, mais uma vez, então, voltar à frase que trouxe no início da fala, retomando os estudos de Vinícius, né? Um ser só existe no encontro e um ser só existe, então, dentro dessa estrutura e dessas matrizes de opressão, um sujeito só existe na afirmação da negação do outro. O que quero dizer com isso, então, considerando esses pontos de partida? Quero dizer que trabalhar com supremacia branca e trabalhar com hierarquização, com poder, com dominação, com patriarcado, com subjetividade, pressupõe entender lógicas de existência que elas vão ser sempre desiguais, né? Lógicas de existência que serão sempre desiguais, mas num reconhecimento de uma humanidade sempre inferiorizada, no que tem do limite a negação do outro, né? Então, o outro, o diferente, essa ideia de outridade como aquilo que nega, como aquilo que é o diferente, ele precisa existir, né? Ele precisa existir para que ele seja negado. E aí eu quero trazer as perguntas de novo. Quem é o sujeito que é negado e quem nega, né? Porque pessoas precisam serem integradas dentro dessa estrutura de dominação, num estatuto rebaixado de humanidade, para que um sujeito se afirme enquanto superioridade. Eu acho que essa é a dialética da hierarquização que informa, então, valores dessa supremacia branca, que, vejam, é uma supremacia branca que se afirma, se reafirma dentro dessas intersecções
imperialismo, capitalismo, patriarcado e branquitude. Obviamente que essa discussão, como eu disse, né, é uma discussão que se desdobra no cotidiano, que atravessa a nossa subjetividade, que atravessa a forma como enxergamos, a forma como nomeamos, né, o mundo, a forma como qualificamos o tempo todo as coisas, porque, e aí, mais uma vez, trazer a importância do discurso, né, o ser reside nas palavras, porque nós também, dentro dessa estrutura opressora, fomos educados para pensar de uma lógica, para pensarmos, então, em uma lógica muito cartesiana, binária e dualista, como o Vinícius falou. Então, a negação do outro, né, essa incorporação do outro num estatuto de humanidade rebaixada, ela só pode ser mantida, né, desde que a gente opere por lógicas sempre binárias, né? Dito de forma bem simples, como o Vinícius falou, essa atualização constante de uma lógica cartesiana ocidental, racional, moderna de pensar, né, que vai dizer que alguns pensam e outros executam, ou que alguns serão bem-sucedidos e outros não serão, né? Ou que alguns têm capacidades pré-determinadas, né, de formular, de pensar, né, e outros não. Alguns terão, no limite, o direito a uma vida com dignidade e outros não, né? Então, no limite, essa relação toda de matrizes de opressão que se conectam e que formam e que forjam essa estrutura opressora que atravessa as nossas subjetividades cotidianamente, que diz a todo momento que, para eu existir, alguém tem que ser negado, mas não é só negar enquanto invisibilizar, ainda que seja invisibilizar, mas é negar, né, naquilo que incorpora, rebaixando, e operando sempre por uma lógica dual, uma lógica binária, criando sempre a ideia de mal e de inimigo a combater, né? Então, dito isso, não sei se consigo ser clara, né, numa exposição que é tão complexa, o Estatuto Rebaixado de Humanidades, essa informação de estatutos rebaixados de humanidade, que está na base de toda a manutenção dessas hierarquizações de poder que alimentam, então, uma supremacia branca, que é sempre patriarcal, né, capitalista e imperialista, ela vai, por exemplo, cotidianamente, nos dizer que algumas vidas são passíveis de luto e outras não. Ela vai nos dizer, por exemplo, cotidianamente, que conviver com uma estatística de que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no Brasil não causa comoção, né? Essa lógica de hierarquização de humanidades que alimenta a supremacia branca, que incorpora subjetividades dentro de um estatuto rebaixado, vai me dizer, por exemplo, que a morte de um homem negro em situação de rua, numa padaria em Ipanema, bairro de luxo, zona sul do Rio de Janeiro, é algo banal, não causa luto, não causa comoção. E veja, isso atravessa a nossa vida cotidianamente. Atravessa a nossa vida, o nosso olhar e a forma como qualificamos o mundo o tempo inteiro, né? Então, acho que fica uma questão, né? Para as ciências sociais, acho que para as ciências de uma forma geral, para nós todos, né? Primeiro, pensar que o racismo não é um problema das pessoas negras,
se quer das pessoas indígenas, se quer das pessoas asiáticas. O racismo é uma projeção da supremacia branca, né? O racismo é uma projeção da supremacia branca. Dito isso, então, se o racismo é uma projeção da supremacia branca e a supremacia branca forja uma estrutura de dominação, é preciso pensar, então, quem é o sujeito invisível no debate racial. Quem é o sujeito invisível no debate racial? Porque branco também é raça. Está lá no IBGE. Quem é o sujeito invisível no debate racial? Essa pergunta é muito importante. Essa pergunta é muito importante, né? E aí, acho que, continuando assim essas provocações, e essa pergunta ela é muito importante, né? A gente precisa pensar também qual é o lugar do racismo na organização da sociedade moderna, né? E aí já vou caminhando para a conclusão. O racismo é a lógica que informa ao capitalismo. O racismo é a lógica que ensinou o capitalismo sobre extermínio e negação da existência. O racismo tem a ver com um estatuto rebaixado de humanidade para as mulheres. O racismo tem a ver com um estatuto rebaixado de humanidade para as pessoas negras e indígenas. O racismo tem a ver com o estatuto rebaixado da forma como se pensa as pessoas com deficiência. O racismo estrutura a sociedade moderna. Qual é o lugar que o racismo ocupa, então, é o que a gente precisa pensar, né? Que lugar é esse que o racismo ensinou a gente sobre ser, né? E aí, acho que, para finalizar, né, quero muito ouvir as perguntas e trocar com vocês. Eu quero só concluir dizendo que toda lógica de dominação, a gente fala muito sobre privilégios, né? Toda lógica de dominação, de hierarquização, ela pressupõe alguém que está sendo privilegiado, né? Não que isso não seja verdadeiro, é sim. Mas acho que tem mais alguma coisa que a gente precisa pensar dentro dessa dialética da subjetivação e da supremacia branca. Toda lógica de dominação, ela também pressupõe a desumanização. A desumanização não só sobre quem é dominado, mas também sobre quem domina. O racismo, o imperialismo, o capitalismo, o heteropatriarcado e a supremacia branca, ela não só elimina a possibilidade de existência das pessoas que são incorporadas nesse estatuto de humanidade subalternizada e rebaixada, como ele também desumaniza quem realiza a ação. Então, essa, para mim, é uma grande questão, uma grande questão. E aí vou terminar, né, pedindo vocês licença para ler Paulo Freire, né? Paulo Freire, que não é só nada mais, nada menos do que nosso grande patrono da educação brasileira, que pensa, então, a educação crítica como prática de liberdade e emancipação dos oprimidos, e que vem sendo tão negado, né? Negada a sua importância e a contribuição de toda a sua teorização
na libertação dos oprimidos, sobretudo no momento político atual que estamos vivendo, né? Não só Paulo Freire, como mais de 170 mil pessoas mortas, né? Por uma política que tem como a necropolítica como a sua pedra de toque, né? E aí Paulo Freire vai dizer o seguinte, então: toda relação de dominação, de exploração, de opressão já é, em si, violenta. Não importa que se faça através de meios drásticos ou não, é, a um tempo, desamor e óbice ao amor. Óbice ao amor na medida em que dominador e dominado, desumanizando-se, o primeiro por excesso, o segundo por falta de poder, se fazem coisas. E coisas não se amam. De modo geral, porém, quando o oprimido legitimamente se levanta contra o opressor, em que identifica a opressão, é a ele, o oprimido, que se chama de violento, de bárbaro, de desumano, de frio. É que, entre os incontáveis direitos que se admite a si, a consciência dominadora tem mais estes: o de definir a violência, o de caracterizá-la, o de localizá-la. E se este direito lhe assiste com exclusividade, não será nela mesma que irá encontrar a violência. Não será a si própria que chamará de violenta. Na verdade, a violência do oprimido, ademais, ser mera resposta em que revela o intento de recuperar a sua humanidade. E, no fundo, ainda a lição que recebeu do opressor. E aí, para concluir, a gente vem pensando muito no nosso grupo de estudos, né, Vinícius, que o contrário do amor não é o ódio, não mesmo. O contrário do amor é a desumanização. A desumanização é aquele olhar pautado pela lógica da supremacia branca que, por exemplo, vê um homem negro sendo brutalmente assassinado, asfixiado dentro de uma grande rede de supermercado, enquanto as pessoas entram e saem da loja sem que aquela vida não fosse importante. Porque não é nem mais uma vida. A ele nem foi dado o direito de existir. Não causa comoção. Então é isso, pessoal. 8h, 30 minutos para a gente fazer um debate aqui. Obrigada. Obrigada a todos que puderam me ouvir aí. Fico agradecida pelas trocas agora que faremos. Muito obrigada, Vinícius e Luana. Foi perfeito, foi muito bom a colocação de vocês, né? Eu acho que eu teria algumas coisas para levantar, mas eu vou dar oportunidade para os acadêmicos se colocarem, né? E achei maravilhoso, eu aprendi muito, como sempre eu aprendo muito, e eu sempre já disse isso aqui anteriormente, eu não tenho capacidade do meu lugar de fala falar sobre racismo, em especial quando a gente fala da questão dos pretos, né, dos negros. Então, eu sempre trouxe isso aqui e eu achei muito boa a colocação de vocês, quero agradecer imensamente. Existem algumas perguntas e a Dani e a Camila é que vão conduzir, e até vi que o Vinícius disse que faz questão de responder uma pergunta, né? E aí vamos começar, com vocês, meninas. Pode começar, Camila, por favor, faça as honras. Doutora Luana, muito obrigada pelo seu posicionamento em relação a essa luta que já vem acontecendo durante anos e anos e anos, e sempre, cotidianamente, acontece sempre um fato isolado que a sociedade trata como algo comum, né? Uma pessoa ter sido brutalmente assassinada como foi,
né, nesses últimos dias. E existir um divisor de águas aí em relação à situação é algo que precisa ser realmente enfatizado, precisa ser debatido, né? Eu tive muitas pessoas próximas que concordaram e discordaram, né? E aí fica essa situação, fica esses debates, né? Fica sendo mais um caso isolado. Mas enquanto estivermos aqui, lutaremos por isso. O Maurício de Carvalho Rego, ele fez uma pergunta para o Vinícius, que ele disse o seguinte, que todo racismo é racismo, que não existe racismo do branco ou racismo do preto. Todo racismo é racismo sem adjetivos. Vinícius, e ele enfatizou, como encarar o racismo versus exagero? O direito de opinião de pensar diferente tem sido priorizado? Depois ele retificou e disse, precarizado e não priorizado. Bom, quando essa pergunta chegou, né, eu falei que era importante respondê-la, porque é um tipo de pergunta que sempre chega quando a gente vai trabalhar com esse assunto. Né? E é importante que a gente trabalhe nessas perguntas justamente para, a partir delas, a gente conseguir traçar um processo de conscientização ou de esclarecimento em relação a alguns conceitos e conceitos, né, que vão estar sendo mal entendidos, geralmente. E aí, retomando um pouco do que a Luana, eu até fiz algumas anotações aqui em relação a algumas estatísticas, né, para a gente ilustrar isso, e retomando um pouco do que a Luana já disse, eu queria fazer uma pergunta. Por que essas vidas, e aí a gente não, e aí não são necessariamente casos isolados, porque isso a gente consegue observar até o próprio descaso pela mídia em relação ao genocídio da juventude negra, mas também em relação ao etnocídio de pessoas indígenas, né? Que a pergunta que eu faço é por que essas vidas não são, de fato, passíveis de luto? Né? E aí, na investigação que eu venho fazendo, eu não vou falar que eu cheguei à conclusão, porque eu estou muito novo para chegar a alguma conclusão nessa vida, mas eu comecei a perceber, né, e a Patrícia Rucolis me ajudou muito nisso, na verdade foi ela que chegou à conclusão, eu só estou trazendo o estudo dela, que existe uma dimensão ideológica dessas matrizes de dominação. Raça, classe, gênero, nacionalidade, etnia são matrizes, são sistemas de poder que articulam a constituição de um sujeito específico, e existe uma ideologia organizando isso. Ponto. Todo mundo está inserido numa ideologia, porque o sujeito só existe dentro de uma ideologia. O alto ser vai falar, quando a gente pensa que a gente está fora da ideologia, é porque a gente está mais dentro dela. Não é possível escapar da ideologia. Porque a ideologia, gente, diz respeito a valores, juízos de valor, né? Valores morais e, em última análise, imaginários sociais que organizam as nossas compreensões do outro e do mundo. Então, nesse sentido, os processos de significação, retomando um pouco da minha fala para eu encaminhar para essa pergunta, os processos de significação, eles também são mediados pelo racismo, de modo que esse conceito, né, esse signo, digamos assim, que é o negro, ou o sujeito negro, vai ser significado a partir de uma linguagem específica, um discurso específico. Um discurso que vai, como eu disse, estabelecer linhas divisórias. Essas linhas divisórias, elas vão nos auxiliar a entender alguns conceitos que são centrais para o estudo sobre racismo. E aí eu até acho que talvez tenha sido isso que o Maurício também talvez não tenha entendido. Porque geralmente há uma confusão que a gente tem quando a gente estuda a questão do racismo. Primeiramente, o conceito de preconceito. Preconceito, né, como vai dizer o Silvio Almeida, diz respeito a valores, noções, né, pré-estabelecidas em relação a alguma coisa. Então, preconceito. Todo mundo tem preconceitos em relação às coisas, né? Complexificando um pouco, a gente tem o conceito de discriminação, que é central para o direito, inclusive. Né? Discriminação já diz respeito às práticas de diferenciação, digamos assim. Discriminação de diferenciação, né? Práticas discriminatórias que vão, como diz o Silvio Almeida aqui no livrinho dele, né? Que vão cair, digamos assim, numa atribuição de tratamento diferenciado em relação a esses grupos racializados. E a gente tem um conceito de racismo. O conceito de racismo,
já compreende um sistema de poder, uma forma sistemática da discriminação que vai mediar e distribuir os direitos básicos, como direito à vida, e aí a gente estuda necropolítica para entender isso, direito à moradia, direito a emprego, direito à educação de qualidade, ao ambiente ecologicamente equilibrado, direito a uma vida minimamente digna nos moldes de um estado de bem-estar social. Isso é o racismo. O racismo é um sistema de poder. Não é uma questão de opinião, não é uma questão de exagero nesse sentido, porque quando a gente vai analisar historicamente, e aí quando a gente vai analisar historicamente tem um outro conceito que é central para a sociologia, eu não sou da sociologia, a UNE a UNE que me ensina isso. Um outro conceito, o Unipoema, sugiro pesquisar. Um outro conceito que é central é o conceito de opressão. O conceito de opressão uma opressão, é necessariamente o conceito de uma opressão histórica. Então, a gente fala de um processo histórico de práticas discriminatórias que vão fundamentar essas relações e sistemas de poder. Quem são as pessoas mais pobres? São as pessoas negras, e as mulheres negras especificamente. Quem são as pessoas mais afetadas com o racismo ambiental? Né? E não à toa o nome é racismo ambiental, são as pessoas negras, pessoas que estão morando em situações insalubres de moradia. Segundo o censo de 2010 do IBGE, e esse dado ele é tão chocante que a gente acaba gravando, mais do que 70% da população sem banheiro em casa é uma população negra. Historicamente, pessoas negras têm tido seus direitos não garantidos, têm tido seus direitos não cumpridos pelo Estado brasileiro, digamos assim. Isso significa que o Estado é racista? Sim, porque o Estado se fundamenta numa lógica de uma dominação racista, que vai se interseccionar com a dominação de classe, a questão da nacionalidade, da etnia, e aí a gente começa a trabalhar com a questão das matrizes de opressão. Né? Então, só para encerrar essa exposição, por que a gente fala por que a gente trabalha com racismo? Né? E aí não é, o Maurício, que todo racismo seja racismo, porque quando a gente fala sobre práticas, digamos assim, eu não vou nem usar algum conceito para não antecipar o que eu quero falar. Quando a gente fala sobre coisas que ofendem as pessoas brancas, digamos assim, a gente não fala de racismo, porque racismo é um sistema de opressão, um sistema de poder, que garante direitos. Pessoas brancas não têm os seus direitos não garantidos ao entrar nas universidades, ao ocupar determinados espaços, quando vai para algum concurso público. A gente está falando de um problema muito sério que estrutura também as nossas relações sociais e as instituições sociais. Por isso que a gente fala sobre práticas antidiscriminatórias. Então, não é uma questão de exagero, é trazer o problema à tona tal como ele se configura de fato. Né? Porque quando a gente vai, novamente, falar sobre a questão do saneamento básico e da própria constituição do Estado, como o Fábio fala aqui no chat, o Estado brasileiro, o capitalismo, ele tem uma relação muito forte com o sistema da escravidão. Existem autores, o Cedric Robinson falando sobre capitalismo racial, Angela Davis é uma autora importante para a gente entender isso. Né? Então, são processos, finalizando, porque eu sei que é por causa do tempo, são processos reais. A taxa de encarceramento ela vai recair majoritariamente sobre pessoas negras. Quando a gente vai analisar a questão de quem mais morre no Brasil por arma de fogo, a gente está falando de jovens negros, então a gente está falando de um problema que está aí sistematicamente afetando as populações negras brasileiras. E isso não é uma questão de opinião. Opinião é a gente decidir se a gente quer enfrentar isso ou não. Aí é uma coisa que a gente, de fato, pode decidir. Porque quando a gente trabalha com racismo novamente, a gente está trabalhando também necessariamente com um pensamento binário. E o pensamento binário ele é sempre desigual. Por isso que a gente fala que não existe racismo reverso, porque vai sempre recair para um lado mais do que para o outro, né? Porque é uma lógica de afirmação, como a Polona já disse maravilhosamente bem. Então, a pergunta que a gente fica aqui para trabalhar com antirracismo, lembrando que o antirracismo também é um anticapitalismo, eu disse isso numa entrevista que eu dei, que vai sair mês que vem, fica a pergunta, será que há um sujeito fora desse binário? Né? Porque o popreciado, ele vai falar, subjetividade é o resultado de uma mutilação daquilo que poderíamos ter sido para que sejamos, de fato, um sujeito significado. Né? E aí eu pergunto, será que existe um sujeito fora desse binário? É uma questão para a gente pensar.
Muito obrigada, Vinícius, pela afirmativa aí, por tudo que foi dito. Acho que as pessoas precisam primeiramente entender, né, o que é o racismo, né? O racismo estrutural. Porque a gente tem essa naturalização de pensamentos, a gente tem as situações que promovem a discriminação racial, elas formam o racismo estrutural e a gente precisa, sobre todas as coisas, entender o significado de tudo isso. Então, eu te agradeço mais uma vez aí pela resposta. Agora eu vou passar aí para a Dani, ela também tem umas perguntinhas que o chat, ó, tá bombando aí, com bastante perguntas, bastante gente curiosa, bastante gente empenhada em querer saber, em querer aprender, em querer combater, porque não basta não ser racista, você tem que ser antirracista, sobretudo. E vou passar agora a palavra para a Dani. Bom, muito obrigada pelas explanações, muito obrigada, Luana, muito obrigada, Vinícius. Eu posso dizer que hoje eu estou saindo com mais argumentos, né? Mais do que eu já tenho. Quero também parabenizar minha amiga Camila, né? Que está aí se formando. Eu já chorei muito de sexta para hoje. Fico muito feliz com essa vitória. Fico muito feliz de estar aqui nesse evento com a Denise também. É uma honra. E eu preciso, de uma certa forma, dizer o quanto é importante a pergunta que eu vou fazer, né, do querido amigo Fábio, nosso amigo ativista, também membro colaborador da comissão, nosso amigo negro que está sempre na luta. Então, o Fabinho, peço com licença aqui, né, para chamá-lo de Fabinho, o Fábio pergunta qual o caminho que devemos adotar para a luta antirracista. Aí eu gostaria já de fazer um adendo com a pergunta do Luciano Paulo. Ele fala, quando se fala em hegemonia, sempre lembramos os ensinamentos Antônio Gramsci. É esse o ponto de discussão? Aí não sei quem responderia, se ficaria melhor a Luana, ou o Vinícius, ou vocês dois explanam essa questão. E mais uma vez agradecer. Muito obrigada, gente. Eu que agradeço. Eu gostaria, então, só de falar rapidamente, né, uma resposta bem simples para passar para a Luana, senão eu vou monopolizar a fala e não é a minha intenção. Sobre a pergunta do Luciano, sobre o Gramsci, né? Eu não trabalho com o pensamento do Gramsci, mas considero que quando a gente vai falar de hegemonia, né, essa hegemonia cultural, como que o fluxo da ideologia ocorre na nossa sociedade, ele é fundamental. Não é o ponto da minha discussão, porque eu não fiz essa discussão a partir do Gramsci, né, mas ele é um autor importante para esse estudo. Eu tenho um amigo que trabalha muito com Gramsci, que é o Hugo Katsuo, que é um mestrando em cinema na UF, e aí ele vai trabalhar com hegemonia cultural. Eu não trabalho com esse conceito, mas ele pode ser importante para a gente, mudando um pouco a nossa abordagem. Pergunta do Fábio. Qual caminho devemos adotar para a luta antirracista? Isso é uma coisa que eu falei na entrevista, né? E a luta antirracista ela é necessariamente uma luta anticapitalista, porque para a gente combater o racismo, a gente precisa desmantelar o sistema capitalista. Essa é uma premissa fundamental, né? Angela Davis já vai dizer isso. Então, eu diria que processos assim a longo prazo para luta antirracista são processos de conscientização, essa radicalização da conscientização da qual Freire e Huck tanto falam, né, que tem a ver com justamente trazer à tona o real problema, né, tal como ele se configura de fato. A educação, a própria educação, é uma medida a longo prazo também que pode fornecer um papel importantíssimo para a luta antirracista, mas eu diria que uma primeira compreensão, e talvez a Luana traga outras, para a gente engajar no antirracismo antissistêmico, é entender primeiramente, a relação entre racismo e capitalismo e a importância do estabelecimento de uma luta anticapitalista, fundamentalmente anticapitalista, senão a gente não avança. Aí a gente cai numa lógica reformista que a gente não vai promover nada para a gente, né? Luana. Então,
Concordo com o que você colocou. Eu quero só voltar numa discussão rapidinho. Bom, sobre a questão da hegemonia, nesse momento não estou movimentando a categoria pensando com Gramsci, né? Estou pensando matrizes de opressão, estrutura de dominação a partir da epistemologia feminista negra. Então, a gente está dialogando, sobretudo, com Bell Hooks, a gente está dialogando com Angela Davis, a gente está dialogando com Audre Lorde, a gente está dialogando com a experiência das mulheres negras para pensar, então, essas interseções, os cruzamentos entre raça, gênero e classe. Então, nesse momento, a gente não está movimentando o conceito de hegemonia conforme pensado por Antônio Gramsci, não que ele não seja importante, mas a gente só está propondo algumas ampliações epistemológicas na luta aí também por reparação e visibilidade em torno do estatuto científico, né? Quem faz ciência e quem não faz ciência, qual é a ciência que a academia legitima ou não, uma discussão para um outro momento também. Eu queria voltar numa reflexão que acho que também é muito importante pautar, que é a reflexão pensada por Lélia Gonzalez, né? Nossa grande Lélia Gonzalez, né? Filósofa, escritora, militante, mulher negra brasileira, que é a caracterização do que Lélia está tentando fazer quando Lélia está escrevendo e teorizando de um racismo à brasileira, né? O que seria, então, pensar um racismo à brasileira, né? E aí Lélia Gonzalez vai dialogando com a psicanálise, né, com Freud, Lacan, Denise é da psicologia, teria condições de fazer esse debate com a gente muito bem, né? A Lélia, então, vai qualificar esse racismo à brasileira como um racismo por denegação, né? Ela está pensando também a neurose cultural e qualificando esse racismo à brasileira como um racismo por denegação. Por que é importante dizer isso, né? Quando a gente fala, por exemplo, de luta antirracista, quando a gente fala de uma suposta diferenciação entre racismo entre brancos e racismo entre negros, eu acho que a gente precisa limpar um pouco esse terreno e trabalhar com a especificidade brasileira. O racismo, ele é sempre um fenômeno paradoxal e o racismo ele é sempre relacional, né? O racismo como se apresenta nos Estados Unidos, que tem uma história pautada pela segregação, não é o mesmo racismo que se apresenta num país de capitalismo dependente, como é o caso do Brasil e América Latina. O que eu estou querendo dizer com isso? O racismo à brasileira, o racismo por denegação, é um racismo que invisibiliza o próprio racismo. Isso é muito importante, né? Um racismo que é negado, um racismo que é invisibilizado, é um racismo que sequer é problematizado, né? Porque se uma coisa não existe, não temos um problema. Então, eu acho que a primeira etapa da luta antirracista é a gente entender como que esse racismo se apresenta, porque, veja, nós temos aí toda uma construção cultural também pautada por um mito de uma certa democracia racial, né? Que tem aí a miscigenação como essa ideia de cordialidade, né? E esse discurso ele é constantemente reatualizado, né? Nós podemos consumir a cultura negra, né? No samba, na capoeira, na culinária, mas os negros não podem estar dentro das universidades. Camila é uma exceção. Por que Camila é uma exceção? Essa pergunta precisa aparecer, né?
Isso tudo é o racismo agindo, mas não sendo apresentado. E aí, mais uma vez, aquilo que não existe como um problema não é uma questão que nos movimenta, né? E veja, o racismo por denegação, ele é tão cruel e perverso que ele vai não só pautar toda a racionalidade moderna e a lógica de estruturação das sociedades modernas, como nos países periféricos ele vai atravessar questões relacionadas à saúde, educação, moradia, cultura, direito à cidade, transporte, saneamento básico, sem que a gente pense que o racismo está agindo ali, pautando desigualdades, né? Então, eu queria trazer também essa reflexão, né? Porque é muito mais difícil lutar contra aquilo que é negado e contra aquilo que é invisibilizado a todo momento. Tenho total acordo com Vinícius quando ele fala que, e aí acho que tentei movimentar isso na minha exposição, quando eu trago a reflexão de estrutura e de sistema, de que a luta antirracista ela é uma luta anticapitalista. Porque aí também é o que aprendo com Vinícius, né? O racismo, ele ensina o capitalismo sobre como matar, como exterminar, como segregar, né? Como agir desumanizando. Então, não existe luta antirracista sem que seja uma luta anticapitalista. E aí, concordando com Vinícius mais uma vez, Angela Davis também já nos ensinou isso, né? A luta antirracista e, então, a luta anticapitalista é uma luta por transformação social. E aí, infelizmente, também, né? Num país de capitalismo periférico, tudo que paute transformação social foi sendo também demonizado por essa lógica binária, né? De que mimimi, esquerdismo, comunismo e blá, 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 né? Então, veja, a gente tem muitos problemas, né? O primeiro problema que acho, o racismo precisa aparecer. E o racismo precisa aparecer quando a gente assume aí a dimensão do discurso e da linguagem como um campo muito importante, né? E quando a gente também assume, e aí nesse momento precisa ser nomeado, verdade, como Bel diz, né? O quando a gente assume aí no campo das ciências, né, as interfaces, os diálogos em torno dos fenômenos sociais que nos debruçamos a estudar, seja na área do direito, da economia, da antropologia, da filosofia, rasgando, né? Porque senão não tem problema. Então, veja, e o racismo, e aí é isso, né? O racismo não é um problema de negros, indígenas, não é, né? Ou a gente assume a luta e entende que, muito mais do que ficar numa retórica moralista, eu não sou racista ou eu sou racista, é tentar enxergar um problema que a todo momento vai sendo desreconhecido e invisibilizado. Acho que isso é uma grande questão, né? Para a gente, assim, né? Para todos nós, né? E aí, concluindo, voltar só nessa reflexão que Vinícius fez de forma brilhante, né? Entender que se o racismo, então, é uma lógica de organização social, se o racismo ele é estrutural, porque ele informa, né, e forma subjetividades, e informa a organização da vida em sociedade o tempo inteiro, uma pessoa negra que comete racismo com outra pessoa negra, ela só está executando a ordem do racismo, né? Então, aí também é o racismo agindo.
infelizmente, não problematizado, né? E aí, como eu disse, o racismo age rebaixando mulheres, o racismo age na discussão capacitista, o racismo age a todo momento nessa hierarquização, nessa dialética da hierarquização e da inferiorização da humanidade, de humanidades, né? O que é uma vida, o que não é uma vida, quem pode viver e quem não pode viver, quem vai morrer, né? Quem está condenado a morrer, né? Porque tem isso também, né? A necropolítica como uma racionalidade do racismo, a necropolítica como um modo de funcionamento do neoliberalismo, né? É também essa lógica de pensar que entende o extermínio como um elemento de organização social. Então, a gente sabe a priori que algumas vidas já estão determinadas ao extermínio, né? E por isso não causa comoção, por isso não é passível de luta. Então, veja assim, a discussão do racismo ela está a todo momento também movimentando algo que para mim hoje é uma grande questão, né? Que é a nossa humanidade e humanização. Acho que essa é uma grande questão, né? E por isso que eu trouxe aquela frase assim, né? A gente precisa pensar sobre isso. O que vem acontecendo com a gente, talvez aí desde tomando aí o fenômeno da colonização, né? Como essa lógica de formação de subjetividade que a todo momento nos desumaniza, né? Nos desumaniza, né? Porque a gente não sente mais, porque a gente para de sentir a dor do outro, porque a gente não movimenta mais empatia, solidariedade, justiça social como algo que é básico para uma vida em sociedade, né? E aí falar sobre isso começa a ser assim uma questão de intelectuais, esquerdistas, mimimi, né? Sempre essa disputa por um rebaixamento do que é básico, né? Básico. Então, eu queria muito voltar assim, nessas reflexões e fazer essas conexões conversando com o Vinícius, com as coisas que ele trouxe, né? Não sei se respondi, Daniela e Camila querem trazer outras Olha, perguntas. E adoraríamos, mas temos 2 minutinhos para terminar nosso evento, né? E a Daniele e a Camila já colocaram, inclusive, os endereços de vocês nas redes sociais, então acredito que tenha muita gente que vai perguntar para vocês, né? Eu também vou salvar aqui, mas infelizmente a gente tem que finalizar, porque a gente trabalha com tempo, né? Aqui no acadêmico da OAB. Queria dizer para vocês que eu fiquei muito feliz com o último evento da CAD, porque foi um trabalho que nós construímos ao longo de 2020 muito árduo, porque era para ser tudo ao vivo e a cores, presencial, o tempo todo, e nós fomos pegos pela pandemia e nós funcionamos ao longo do ano inteiro virtualmente, né? E acho que a gente fechou muito bem com o mês. Estamos no dia 30/11, que é o mês da consciência negra, e acho que a fala tanto do Vinícius quanto da Luana foram perfeitas, maravilhosas, foi bem ao encontro do que eu tive um workshop que eu assisti sobre branquitude no sábado. Eu fui assistir exatamente porque eu queria entender melhor, e aí a gente pôde falar muito sobre uma realidade nossa que eu sempre percebi, mas que foi bom escutar, inclusive, de pessoas até de fora do país para falar, né? Reconhecer que a branquitude é um privilégio, né? E eu aprendi lá com uma colega, terapeuta de família como eu, negra, que ela falou que
não é para falar negro, que é para falar preto, porque remete à questão da Casa Grande Senzala, e eu acho que eu fecho exatamente com a fala de vocês, a importância de sermos antirracistas antes de qualquer coisa, entendermos o protagonismo que o preto tem e ele merece, é de direito dele, né? E antes de qualquer coisa, entender que nós que somos brancos, né, temos privilégios, sim, e infelizmente a gente não tem como mudar isso, né? Queria agradecer imensamente a presença da Luana, do Vinícius, da Daniele, da Camila. Parabéns, Camila, mais uma vez, tá? Pela sua conquista. É uma conquista única e eu tenho certeza que para você, para sua família, é incrível, né? Está sendo incrível. Então, eu que agradeço. Agradeço profundamente a presença de vocês. Foi muito bom estar com vocês aqui. E queria dar um beijo grande para todo mundo, para todos os acadêmicos, todos os convidados, todas as pessoas que vieram, e dizer para vocês que, ao que tudo indica, em 2021 a gente vai ter mais encontros. Não sei se virtuais ou se presenciais, mas estão todos convidados. Tá certo? Um beijo grande para vocês. Bom fim de ano para vocês. Obrigada. Só reforçar aqui o agradecimento, mais uma vez, né? Dizer que Vinícius, em breve, está lançando um livro, que eu acho que está no pré. Olha! Vai ser assim, uma publicação muito importante, né? Depois você fala o título aí. E, enfim, agradecer o espaço, agradecer o debate. Desculpa não ter conseguido dar conta das perguntas, mas estou à disposição. Podemos conversar em outros espaços. Vinícius, você, quando sair daqui, você tem que responder uma questão para a Eudália muito importante sobre o sujeito, que está lá no chat, ó, das perguntas, viu? Que ela fala, sendo o sujeito sempre cindido e faltoso, é possível conjecturar a possibilidade de um processo de subjetivação? Essa aí ela botou para você, viu? Então, depois faça isso, tarefa de pesquisa, de pesquisadores. Muito obrigada, Denise, Camila, Daniele, Vinícius, meu querido, gratidão por caminharmos juntos, por me dar a mão. E fala do livro antes da gente se despedir. E obrigada a todo mundo. Foi um prazer estar aqui com vocês, viu? Alegria. O prazer foi nosso. Então, já que a gente está com um tempo bastante limitado, eu vou ser bem rápido. O título do livro é Por uma Política da Futuridade, ensaio sobre amor e novos amanhãs. Vai sair pela editora Pecu, agora no próximo trimestre. Eu estou em fase de finalização, é um livro que tem várias discussões importantes sobre amor e futuridade a partir do pensamento da Bell Hooks, que é a autora que eu estudo. E também tem uma discussão sobre o tema que a gente trabalhou aqui hoje, mas eu discuto isso com o professor Anderson Flor, a partir do olhar da filosofia, da ontologia. Né? Então, nesse sentido, eu convido todos a ficarem atentos nas minhas redes. Eu espero que daqui a um mês eu possa estar divulgando a capa do livro. Eu estou super animado também, minha primeira publicação em forma de livro, então é um passo importante. Queria agradecer o convite, foi um momento super especial também para a gente concretizar algumas reflexões. E é isso, muito obrigado. Espero que a gente possa se encontrar num futuro habitável. Com certeza. Com certeza. Gente, boa noite. Boa Obrigada. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Foi ótimo.